E nesta noite, eu quero rapidamente comunicar com vocês sobre o único Salvador. Jesus havia sido assunto aos céus, logo depois da ascensão, 7 dias, veio a experiência pentecostal, a experiência do batismo com o Espírito Santo. 120 foram batizados, e entre eles os apóstolos, os 12, porque agora o Ananias, qual que entrou? Matias. O Matias, que eu não quero ler lá em Atos. Entrou Matias, completou o grupo, e os 12 estavam presentes no Pentecostes. Todos os apóstolos e mais 108 irmãos foram revestidos de poder. O revestimento do poder deu aos apóstolos uma perspectiva exata do reino de Deus. Pedro era um pescador, não era um homem dado a estudos longos, mesmo ele não tinha nem a sua Bíblia. Mas é interessante como Pedro foi trabalhado pelo Espírito Santo. Ele recebeu poder e ele foi o intérprete para os crentes do que aconteceu em Atos. Deus deu a ele a luz para ele falar o que tinha acontecido em Pentecostes. Quando todos não sabiam o que era aquilo, ele veio e disse: aconteceu o que Joel profetizou. Então, hoje, nós vimos o cumprimento da profecia de Joel. Nenhum deles está embriagado. O que aconteceu foi que eles receberam o Espírito Santo. É uma promessa dada a nós. Por isso vocês não estão entendendo, mas eles estão todos sóbrios. E o que está acontecendo é que as Escrituras estão se cumprindo. Então Pedro vê que o Pentecostes é cumprimento das Escrituras. E que Deus estava entrando na história outra vez, entrou através de Cristo, que havia sido assunto aos céus, e agora estava entrando na história outra vez, através do Espírito Santo. A ação de Deus estava se tornando real na vida daqueles que foram tocados pela cruz. Agora começa um novo momento da história. Pedro é revestido de autoridade. Irmãos, só podemos entender isso quando nós vemos o que aconteceu com os apóstolos. É interessante quando nós examinamos, por exemplo, o capítulo 3. Agora Pedro já está no ministério, ele já está proclamando a verdade salvadora. E mais ainda, ele estava proclamando a ressurreição de Jesus. Ele estava proclamando para todos que o Cristo que eles crucificaram havia sido sepultado e ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. E que ele esteve 40 dias entre eles e deu-lhes mandamento, e que ele agora estava debaixo do mandamento do Senhor. Então, ele agora preso, pressionado pelas autoridades por ter sido instrumento de um milagre, e que ele diz que não é
Aquele milagre não foi resultado da sua bondade, da sua fé ou da sua misericórdia, mas que aquele homem de 38 anos havia sido curado, aquele aleijado, coxo. Ele havia sido curado pelo nome de Jesus. Ele havia sido tocado pelo poder de Jesus. E é interessante, meus irmãos, que esta cura deu um problema tremendo, porque as autoridades ficaram cheias de inveja, o sumo sacerdote, a equipe dele toda, o sinédrio de um modo geral, muito preocupado porque um novo tempo estava inaugurando na história. Uma nova realidade estava acontecendo em Jerusalém. E é interessante que já estava acontecendo a conversão até mesmo de sacerdotes. E isso estava incomodando o Anás e o Caifás. O sumo sacerdote do tempo de Pedro era Caifás. Anás era parente dele e havia sido o sumo sacerdote anterior. De 6 a 16 depois de Cristo, ele foi o sacerdote. E agora, o Caifás entrou, e ele entrou no ano 18, e já era ali por volta do ano 36 depois de Cristo. Foi o Anás e o Caifás que prenderam o Pedro e os apóstolos, mais salientes, né? Mais faladores. Agora, o que acontece é que neste tempo a igreja já estava com 5.000 pessoas, já fazia volume em Jerusalém, já causava preocupação em todo mundo. E esta gente era gente séria, não era gente que deixava para amanhã, que não ia porque estou com dor de cabeça, não vou porque estou com fome, não vou porque não tenho roupa, não. Eles iam a tudo e estavam juntos. No tempo de reunião, todos eles iam. É tempo de estudar a palavra, todo mundo ia. E eles estavam se tornando bambambãs na doutrina dos apóstolos. E eles estavam ativos. O testemunho deles era uma coisa tremenda. Eles estavam influenciando Jerusalém. Agora, uma coisa que Pedro quer deixar claro é que as coisas estavam acontecendo porque Jesus havia morrido, ressuscitado e estava derramando o Espírito Santo sobre a igreja. E a igreja estava crescendo, ela influenciava. Muitos sacerdotes já haviam se convertendo. Vocês querem ver? Vamos ver. Atos 4. Abrem as Bíblias lá para vocês verem uma coisa. Vê como Pedro coloca as coisas. O texto do capítulo 4, a partir do verso 1, diz: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Qual o problema? Quem estava chateado, mordido, ferido pelos apóstolos ensinarem em Jesus a ressurreição dos mortos. Vocês sabem quem era? Os mais feridos? Os saduceus. Os saduceus era a elite de todas as autoridades religiosas. O sumo sacerdote era saduceu.
E os saduceus não creem nem em espíritos, não creem em ressurreição, não creem em nada. Mas eram os sumos sacerdotes. E é interessante, eles disseram, então eles prenderam, recolhendo os apóstolos ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número dos homens a quase 5.000. Bem, eles contavam homens, gente. Pensem, 5.000 homens. Por exemplo, se eu mandar ficar de pé aqui, contar os homens e contarmos as mulheres, quem vai ganhar? Hein? As mulheres vão ganhar em número aqui nesta noite. E por isso eu não vou perguntar não, que eu não quero passar vergonha. Mas então, subiu a 5.000. Veja, começa com 120 e já estavam com 120, com 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás e Caifás, João, Alexandre, que a gente não sabe quem é esse camarada, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Toda a família sacerdotal estava lá. E pondo-se perante eles, os arguíram, dizendo: com que poder, ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a principal pedra de esquina. Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que fazer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar isso. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem
nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro ficou atrevido, né? Olha lá. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara esta cura milagrosa. Irmãos, a igreja é responsável por uma coisa no mundo. Ela é responsável por anunciar Cristo ao mundo. Pesa sobre nós o compromisso, o dever de anunciarmos Cristo nesta cidade. E isso não é facultativo. Muita gente está deixando a sua vida espiritual correr bamba, sem compromisso. E temos que parar com isso. A igreja precisa reavaliar a sua posição em Cristo. Ela precisa ampliar, aprofundar o seu conhecimento de Jesus. Isso não é coisa de gente pobre que não se importa, não tem vergonha de falar. Errado. Esta é uma realidade que está ligada a cada um que está aqui nesta noite. Mas como vamos anunciar a Jesus? Por que os apóstolos estavam anunciando a Jesus, mesmo correndo o risco de serem presos, açoitados, mortos? Porque eles ousaram tanto? Porque aquele Pedro covarde de antes, que negou a Jesus no julgamento, e estava agora ousado e tomando posição com João. Porque todos os apóstolos, no aprisionamento e morte de Jesus, fugiram, irmãos. Voltaram à sua pescariazinha. Até que descobriram que Jesus havia ressuscitado. Os 40 dias que Jesus esteve na terra, os restaurou. E eles ficaram impregnados da realidade de Cristo. É isto que está faltando a nós. Sabem, irmãos, deixa eu dizer, sou pastor. Mas isso não acontece só com membros de igreja, acontece com pastores também. Com líderes. Temos que parar, agora que está chegando o fim deste ano, para que não façamos compromissos com os quais não vamos nos comprometer para o ano que vem. É tempo de repensarmos a nossa vida em Cristo. Precisamos de deixar de ter uma vida dependente dos outros. Temos que viver a nossa vida cristã significativamente. Temos que buscar autoridade para o testemunho. Irmãos, esta igreja aqui mexeu com a cidade de Jerusalém, com toda a cidade. E não é, Jerusalém não era um negocinho pequenininho, não. Era uma grande cidade. Era a cidade mais badalada daquele momento histórico. Porque, de fato, Jerusalém sempre mexeu com o coração dos homens. Quando Saladino conquistou Jerusalém,
o romano que estava lá, sobre quem ficou a responsabilidade de Jerusalém, e que enfrentou a batalha com Saladino, quando Saladino bombardeou Jerusalém, furou os muros, entrou na cidade, eles lutaram. Este comandante que foi escolhido era muito novo. E ele chegou para Saladino e perguntou: para que te serve Jerusalém? O Saladino disse: para nada. Para que você conquistou Jerusalém? Para nada, porque eu quis conquistar. Jerusalém não tinha significado nenhum para ele. Agora, os islamistas estão dizendo que Jerusalém é uma das principais cidades dele, com Meca. É a segunda cidade mais importante para eles. E que Maomé foi elevado ao céu de lá, conversa fiada. Mas Jerusalém não valia nada para eles. Muita gente morreu. Então, irmãos, Jerusalém sempre mexeu com o coração das pessoas. Mas Jesus mexeu com Jerusalém. A sua morte correu em Jerusalém, mas a sua ressurreição agitou o coração de Jerusalém e de todo o Sinédrio. Por quê? Porque parte do Sinédrio não cria na ressurreição. Os saduceus não creem em ressurreição. E, meus amados, agora a história estava mudada. Eles tiveram um testemunho profundo de que Jesus estava vivo, porque aqueles homens não poderiam ter tanta autoridade e confrontar as autoridades se Jesus não estivesse vivo, se eles não estivessem seguros no Cristo vivo, que vive e reina para sempre. E então agora, os apóstolos estavam agitados, porque eles eram os proclamadores desta verdade. Os crentes primitivos sabiam que pesava sobre os ombros deles a responsabilidade de pregar. Quando foram expulsos de Jerusalém, eles pregaram por onde eles passavam. Testificavam do Cristo vivo. Agora, só podemos nos tornar testificadores de Cristo, testemunhas de Cristo, se estivermos assentados sobre a verdade de que Cristo está vivo, que Ele venceu a morte, que Ele triunfou da morte, que Ele ressuscitou dos mortos, e que Ele vive e reina, e que Ele é o nosso Salvador, e que Ele é o nosso Senhor, e que Ele de fato reina em nós, que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Precisamos de ter certeza disso, gente. E além disso, ter compromisso com esta verdade. Eu não sei como vocês estão me ouvindo nos últimos dias. Porque nesses últimos dias, irmãos, eu estou agitado por uma coisa. E eu já disse ao meu Deus agora, ainda hoje eu estava orando, terminando a mensagem para falar para vocês, e eu disse: Senhor, eu não quero viver mais. O Senhor pode me tomar, se não for para viver uma vida significativa. Eu estava dizendo para a Neuza que eu vou trabalhar, porque eu estou vivendo um momento que o que eu sinto, só o trabalho pode aliviar.
Mas eu não vou agitar a vida de vocês com outra coisa, não. Eu tenho uma preocupação, Adenilson, é tornar o Evangelho algo vivo no coração de vocês. É proclamar mensagens que tragam mudanças radicais. Precisamos de mudanças radicais. Precisamos de vencer esta crençazinha que por qualquer coisa eu fico ferido e eu não vou ficar e eu vou embora. A coisa está ficando séria demais e eu não quero evangelho sério, pois eu quero evangelho sério. E vou dizer uma coisa aos senhores, irmãos. Se vocês não querem evangelho sério, então falem comigo. Os que conversarem comigo, digam: pastor, não quero evangelho sério, porque eu vou embora. Eu vou deixar vocês em paz. Mas se vocês querem agitar esta cidade por uma vida séria, comprometida com Jesus, nós vamos andar juntos. Nós vamos trabalhar na construção de cada vida aqui. Por exemplo, quando a Ana Cláudia estava falando aqui, eu estava pensando: Senhor, o que eu tenho pregado? Qual é o sentido, qual o valor da minha pregação? O que você tem feito, Edna? Será que é um valor para essas crianças? O que Valdemir tem pregado aqui, será que tem valor? Se tem, por que nós não deixamos nos envolver por isto? Vamos pensar no que Pedro diz. Pedro, agora pressionado pela cidade, pelas autoridades, diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há como fugir de Cristo em termos de salvação. Outro dia eu estava conversando com um homem e ele me perguntou: mas pastor, Maria não tem sentido para a salvação? Vocês sabiam que há milhões de cartas com este Papa agora? O mundo inteiro está escrevendo para este Papa, para Maria ser a quarta pessoa da Trindade? Vai deixar de ser um trio para ser um quarteto. Mas por que Deus Pai está na Trindade? Você sabe, Rogério? Por que ele está lá? Você sabe, Davi? Por que ele está lá? Sabe, pastora Neuza, por que Deus está na Trindade? Sabe, Romildo? Sabe, pastor Abner? Sabe, Thaís? Por uma única razão: porque Ele é Deus Pai. E a pergunta vale: por que o Espírito Santo está na Trindade? É porque Ele é Deus. Ele é o Espírito de Deus. E por que Jesus está? Vocês sabem? Hein, irmãos? Por que Jesus está na Trindade? Pela mesma razão. Ele é Deus Filho. Agora eu pergunto: são Deus? São três pessoas? Não, não são Deus. São três pessoas. E eu pergunto: por que os três estão na Trindade? Porque os três são Deus. São Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E uma só pessoa.
3 pode ser 1? Pode. 1 pode ser 3? Pode, eticamente pode. Mas isso é assim porque Deus decidiu assim. Agora, por que eu colocaria Maria na Trindade? Por que Jesus está na Trindade? Porque é Deus Filho. Porque Ele é o Salvador. Deus o enviou como Salvador. Por ser Deus. E por ser agora homem. No céu há um homem para sempre. Que é Jesus. Mas Ele é a segunda pessoa da Trindade. Mas por que Maria seria a pessoa da Trindade? Será que ela tem cacife espiritual para ser? Não tem. Maria não é co-salvadora por dar à luz a Jesus. Ela foi chamada, separada, para dar à luz ao menino Jesus. Mas isso não dá a ela a prerrogativa de entrar na Trindade. Por isso ela não é co-salvadora. A Bíblia tem um único Salvador. Quem é Ele? E a Bíblia só tem um mediador entre Deus e os homens. Quem é Ele? E quem é Jesus? A segunda pessoa da Trindade. Então, irmãos, é este Jesus com quem nós estamos comprometidos. É Ele que dá todo o significado à nossa vida. E a vida passa a ter significado quando Jesus está nela. É Jesus que dá sentido à nossa vida. E é Ele a única pessoa que nós temos que pregar, porque só nele há salvação. Hoje eu não quero entrar porque Ele é Salvador. Não vou entrar nisso. Mas por que nós devemos pregar a Jesus? É porque Ele é o único que pode nos salvar. É o único que deu a vida por nós na cruz. É o único que pagou o preço dos nossos pecados para nos redimir do poder do pecado e sairmos do governo de Satanás. Porque, queridos, segundo a Bíblia, sem Jesus, o homem é governado pelo diabo. Sem Jesus, o homem tem o governo de Satanás, o príncipe das trevas. Por isso, o nosso compromisso com Jesus é sério. Sabem, irmãos, há tanta desculpa para a gente não servir de verdade. Podemos nos associar com tanta coisa para sairmos da linha. Aliás, o diabo tem uma sucessão de coisas para nos tirar do nosso relacionamento com Jesus. É a desculpa do trabalho, que nos enchemos de trabalhos, nem respiramos mais. Nossos filhos estão crescendo sem vermos. Não temos alegria de desfrutar de uma família expressiva, gostosa, boa, por causa do serviço. Os nossos carros velozes estão nos colocando em perigo. Mas, irmãos, nós inventamos coisas. A igreja está vazia por isso. Agora, o que vamos fazer? A igreja cresceu em Jerusalém, numa Jerusalém contraditória, onde as autoridades estavam contra a igreja.
a igreja tinha não os mais ricos, mas os pobres que se tornavam mais ousados e descobriam um sentido de vida em Jesus. E tinha em Jesus o melhor. De repente eles descobriram que em Jesus eles se tornariam homens com poder de transformar a terra. Vocês sabem de uma coisa? Toda a vida eu fui batista. E se me perguntarem, eu sou batista. Mas irmãos, vocês sabem uma das coisas que eu tenho observado? As Assembleias de Deus cresceram muito no Brasil. E vocês sabem o que acontecia? A Assembleia de Deus varreu todos os recantos da terra. Ela pegou todos os pobres. Lá em Manaus, em Belém, eles pegaram os pobres das palafitas, evangelizaram, tiraram todos eles das palafitas, trouxeram para o terreno seco, todos eles compraram casas. A primeira coisa que um homem, quando convertia na Assembleia de Deus, fazia, era o quê? Sabe, Romildo? Eles compravam um paletó, e um chapéu, e uma gravata, e uma camisa de pôr gravata. Mudavam. Sabe o que aconteceu, irmãos Freire? Eles tinham na igreja todos os recursos que vinham transformando as suas vidas de dia a dia. E esta gente pobre se tornou rica. Gente ousada. E é nisso que nós vamos nos tornar. Gente rica e ousada. É isso. Mas para isso, precisamos de um compromisso sério com Jesus. Às vezes, vem alguém para mim, pastor, eu quero ser um ministro de Deus. Eu digo, que Deus te abençoe. Qual o conselho que o senhor tem? Pense nisso, seriamente. Porque se você quer ser um ministro, você tem que ter compromisso. Você tem que estudar. E hoje não é bastante ser bacharel, não. Hoje tem que ter pós-graduação, tem que ter um mestrado, tem que ter um doutorado, tem que ter um pós-doutorado, um pós e um pós e um pós-doutorado. O negócio está ficando sério. Menino preguiçoso não pode ser pastor. Não pode. Por quê? Um homem tinha 4 filhos. O Ricardo, o Rodolfo, o Daniel e o Zezinho. O pastor sempre perguntava, como vão os filhos? Tudo bem. Como é que eles estão? Bem? Olha, o Ricardo vai bem, o Rodolfo vai bem, o Daniel vai bem, mas o Zezinho, pastor, não sei o que eu vou fazer com o Zezinho. Eu acho que ele só dá para pastor mesmo, porque o menino é preguiçoso. Que conceito miserável de ministério, né? Pastor não pode ser preguiçoso. E nem covarde. Nem medroso. Porque, irmãos, temos que mudar o mundo. Agora, nesta noite, eu quero terminar fazendo uma pergunta a vocês. Quantos estão dispostos a um compromisso sério de vida com Jesus?
Nós estamos mudando. A igreja vai passar por uma mudança radical. Mês de janeiro, eu já não estarei ensinando vocês como professor. Mês de janeiro eu estarei com uma turma preparando para ser membro da igreja. Nós vamos ter professores para ensinar a igreja. Vamos ter classes nas quais vocês vão estar. E estamos trabalhando com gente para ensinar. Nós vamos ter umas 2 classes aqui, mais uma lá embaixo, mais outra aqui em cima. Nós vamos ter 5, né?